Hoje a gente vai falar de dois assuntos: leitura de uma obra de arte e releitura de uma obra de arte. São duas coisas muito próximas, muito vizinhas, muito conectadas, mas há uma diferença entre elas. Então, pensem comigo. Toda vez que a gente produz um trabalho visual, um trabalho artístico, e aliás, eu não estou falando apenas das artes visuais, isto também normalmente acontece na música, no cinema, no teatro, na literatura, mas, de maneira geral, os artistas, quando produzem uma obra, eles têm sempre uma ideia por trás dela. Eles têm sempre algo a comunicar. O que é que eu estou querendo dizer com essa obra? O que eu quero que as pessoas compreendam daquilo que eu estou produzindo. E aí nós vamos falar, em especial, das artes visuais. Porque, vejam, na literatura, o escritor, para comunicar as suas ideias, ele vai se apoiar no quê? Nas palavras, nas frases, nas pontuações, mas, de maneira geral, na linguagem escrita. E o artista que produz trabalhos visuais? Ele vai se apoiar em quê? Nas cores, nas linhas, nas formas, naquele universo de elementos que compõem uma obra visual. E por trás desses traçados, dessas cores todas, ele estará nos comunicando as suas ideias. Então vejam, ao longo desse semestre, nos diversos momentos históricos que nós estudamos, nós procuramos compreender o que os artistas quiseram dizer com as suas obras. Vamos a alguns exemplos. Pensem sobre Vic Muniz. Na ocasião em que eu falei para vocês sobre a exposição permanente de mosaicos que ele produziu para a estação de metrô em Nova York, ele tinha ali uma ideia, o que ele queria dizer com aquelas personagens tão diversas. Quando ele fez o trabalho do Lixo Extraordinário e produziu uma sequência, o que ele quis dizer com aquilo? Quando ele fez aquela série de trabalhos, Sugar Children, que inclusive numa das aulas eu citei para vocês, o que ele quis dizer com aquilo? Então, os artistas, de maneira geral, eles comunicam as suas ideias. E aí cabe a nós, que somos espectadores desses trabalhos, que vamos aos museus apreciar esses trabalhos, tentarmos ler a obra de arte. O que o artista está querendo dizer ali? Tem ideias. E é um trabalho um pouco difícil para quem não tem esse envolvimento com a arte, como a grande maioria de vocês. Você está habituado às palavras, não às imagens. Mas olha que coincidência, né? Aliás, coincidência não, mas que fato curioso. Quando você era pequenininho, você não aprendeu pelas palavras, você aprendeu pelas imagens. Provavelmente, muito pequenininho, sua mãe te comprou um livrinho de imagens e lá tinha, por exemplo, animais. E a sua mãe apontava para o cachorro e dizia assim: cachorro, au, au. E o seu cérebro registrou o quê? A imagem. E quando você saía na rua para passear com a sua mãe e via um cachorro, automaticamente você apontava para ele e dizia au, au. Ou seja, você assimilou a imagem, você leu a imagem e soube compreender essa imagem a ponto de observá-la e identificá-la em outros ambientes. Então, quando a gente vai aos museus, é bacana nós nos informarmos sobre a exposição que iremos ver, quem é aquele artista, porque senão você entra num museu, olha para as obras e como você não entendeu, você tem uma tendência a não gostar. Por quê? Porque você não soube ler as obras. Claro que elas vão chamar a sua atenção pelas cores, pelas formas, pelos temas retratados pelos artistas, mas é muito interessante você compreender, para você não ter essa sensação de, poxa, é ruim quando a gente fala não sei, não entendi.
Então, a leitura da obra de arte, ela é feita por nós, professores de arte, em sala de aula com vocês. É um exercício que nós fazemos no nosso dia a dia para que os alunos comecem a desenvolver sua capacidade de observação, de compreensão e entenderem tudo. Mais uma vez, quem está aqui? Bentinho. Então vamos lá, né, turma? Por exemplo, quando Michelangelo pintou o teto da Capela Sistina e reproduziu a criação de Adão, a criação do homem, né, que a gente inclusive já falou em outras ocasiões, ele estava ali retratando um momento histórico. Quando Leonardo da Vinci fez o retrato de Lisa, Mona Lisa, a esposa de um rico comerciante de tecidos da cidade de Florença, ele também ali estava retratando a figura de uma mulher que, de certa maneira, representava a beleza da mulher na época do Renascimento. Então, existe uma ideia por trás. Quando a Tarsila do Amaral pintou o Abapuru, era um momento histórico muito importante para os artistas brasileiros. Nós estávamos numa fase de transição em que os artistas brasileiros não queriam mais seguir os padrões europeus impostos pelas escolas de arte, pelas academias de arte. Eles queriam liberdade. Então a figura da personagem do Abapuru, ela tem uma representação muito importante, porque ela tem uma simbologia, né, que busca essa liberdade. Então, de maneira geral, a leitura de uma obra de arte se dá no momento em que a gente compreende o artista, o momento histórico em que esse artista vive e o que ele está produzindo, com que intenção. Por isso que quando a gente faz os nossos estudos nas aulas, eu nunca simplesmente dou a vocês uma proposta de trabalho. Você precisa conhecer o artista, entender melhor o artista. A partir do momento que você o entende melhor e entende melhor o momento histórico em que ele está inserido, você também vai compreender melhor a obra dele. Então, a leitura é um exercício que a gente tem feito constantemente. Mas, por que eu fiz toda essa introdução? Porque vocês, na realidade, vão fazer uma produção de releitura de obra de arte. E para você entender o que é uma releitura, eu tinha que fazer essa introdução sobre leitura. Então, o que é uma releitura? Uma releitura não é uma reprodução da obra de um artista. Não é uma cópia. Uma releitura é eu pegar o sentido daquela obra no contexto em que ela foi criada pelo artista, no momento histórico em que ele estava inserido, e eu vou trazer essa obra com outra ideia, com outro significado para o meu momento histórico. Exemplo, eu, Sérgio, vivo em 2020. Nesse momento histórico, muitas coisas estão acontecendo à nossa volta. Então, se eu fosse fazer uma releitura, eu poderia me inspirar no trabalho de um outro artista e recriar esse trabalho, dando a minha identidade, a minha personalidade e procurando passar às pessoas uma nova ideia, dependendo do novo contexto em que ela está sendo inserida. Então, aqui ao lado da tela, eu vou colocar alguns exemplos para vocês. Vejam, por exemplo, a obra original, O Abapuru, de Tarsila do Amaral. Todos vocês já viram. Inclusive, provavelmente, ano passado, muitos tenham ido à exposição que aconteceu no MASP. Agora vejam os dois trabalhos de alunos aí do Santa Maria que eu estou postando para vocês. Eles recriaram o Abapuru num outro contexto. Os dois trabalhos falam sobre a desigualdade social. Então, eles retiram a personagem principal criada pela Tarsila do Amaral, o Abapuru, e colocam o Abapuru no momento atual, no nosso momento, num outro contexto, e procuram fazer uma reflexão sobre algo que esteja acontecendo na nossa sociedade. Neste caso, os alunos estão fazendo uma crítica social. É uma crítica à desigualdade social.
Entenderam? Vou dar outro exemplo. Agora vocês estão vendo aqui uma obra de Alfredo Volpi. O Alfredo Volpi também um importante artista brasileiro, e o Alfredo Volpi, ele tinha por hábito, em muitos dos seus trabalhos, fazer uma representação da alegria do povo brasileiro, da cultura do povo brasileiro, em especial as festas populares do povo brasileiro, mas representando isso de uma maneira abstrata. Neste caso, ele usa as bandeirinhas de festa junina. E as cores mostram a diversidade do povo brasileiro. Então, quando o Volpi pintou esta obra, ele estava encantado com a cultura brasileira e ele quis, de alguma maneira, manifestar isso. Agora vejam esse trabalho, também de aluno do Santa Maria, em que ele traz os elementos das obras do Alfredo Volpi, no caso as bandeirinhas, para um novo contexto. E ele também faz uma crítica social. Ele fala sobre a violência, em especial violência urbana, em algumas situações diferentes. Então, o aluno usou as bandeirinhas do Alfredo Volpi, que era um elemento forte no trabalho do Alfredo Volpi, mas com uma outra intenção. Agora vejam essa, Michelangelo, A Criação do Homem, de Adão, Capela Sistina, Vaticano. E vejam agora esta releitura que eu peguei inclusive na internet. Olha só, na obra original de Michelangelo, em que ele retrata parte da história religiosa, Deus está criando Adão. E nesta releitura que eu estou mostrando a vocês, Deus está recriando, redefinindo o planeta. É uma crítica muito forte à destruição do nosso planeta, à falta de cuidados da humanidade com o planeta e com ela mesma, a ponto de Deus desejar ressignificar, redefinir, recomeçar o planeta. Viram? Isso é uma releitura. O artista trouxe da obra principal de Michelangelo os elementos mais fortes, dando a eles um outro significado, um outro sentido. Vejam agora a Pietà de Michelangelo. Também tem um símbolo religioso muito forte. Jesus, depois de morto, nos braços da mãe, uma obra exposta lá na Basílica de São Pedro, no Vaticano. O teor da obra, o conteúdo da obra é religioso. Agora vejam essa releitura que interessante. Da Escola de Samba do Salgueiro, no Rio de Janeiro, um desfile que foi feito há 2 ou 3 anos atrás, e num dos carros alegóricos eles trazem exatamente a reprodução da Pietà, só que ao invés de Maria, uma mãe negra com o filho negro morto em seus braços. Tudo a ver com o momento atual que, infelizmente, nós estamos vivendo. É mais uma mãe da comunidade chorando pelo seu filho morto, um filho que ela perdeu para violência policial. E vejam, esse movimento está nesse momento acontecendo no mundo todo. Estão vendo, então? Os elementos da obra original de Michelangelo estão sendo reelaborados numa outra versão, de um outro jeito, num outro momento, mas com uma mensagem por trás. Certo? Vejam aqui Mona Lisa. Olha essa daqui que interessante. O artista pegou a Mona Lisa e o Abapuru e colocou elementos das duas obras numa nova obra, em que ela procura valorizar a mulher nordestina, a força e a beleza da mulher nordestina. Então a Mona Lisa tem acessórios de figurino característicos da região Nordeste e a paisagem do Abapuru aparece ao fundo. Então, ela está querendo valorizar a mulher brasileira, em especial a mulher nordestina. Olha essa outra releitura da Mona Lisa que interessante. Né? A Mona Lisa, de certa maneira, como eu disse para vocês, ela representava o perfil da beleza da mulher durante o período do Renascimento. E aí os italianos fizeram uma campanha
do câncer de mama e colocam a Mona Lisa careca. O que eles estão querendo dizer com isso? Eles estão querendo dizer que não são os cabelos que vão definir a essência e a beleza da mulher só porque ela tem um câncer. Então é uma campanha muito bonita, é crítica e é social. Tem essa outra brincadeira que vocês estão vendo, a Mona Lisa fora do Museu do Louvre, como se ela estivesse dizendo. Aí é uma brincadeira que já puxa para o lado do humor. Inclusive é uma fotografia. Eles estão querendo dizer o quê? Olha, tô cheia, não quero mais ficar dentro do museu, tô indo embora. Então ela aparece em frente a um ponto de ônibus no Museu do Louvre. Outra releitura que aparece aqui também com uma linguagem puxando para o humor é da Última Ceia. Então vejam, todos sabem a história da Última Ceia, né? Porque eu já contei para vocês. E ali Jesus anuncia a todos que há um traidor entre eles. E ainda assim eles partilham da última ceia, da última refeição. E aí esse artista fez uma brincadeira com os super-heróis. Ele coloca todos os super-heróis ali, parte dos super-heróis, como se eles fossem os apóstolos, né? Superman ao centro, como se fosse Jesus, e há um traidor entre os super-heróis. Então é uma releitura que está puxando para o lado do humor. Né? Então, turma, eu espero que vocês tenham entendido. Olha, para eu criar uma releitura, para eu ter condições de reelaborar uma obra produzindo uma releitura, eu obrigatoriamente preciso compreender a obra original do artista, ou seja, eu preciso ler a obra. Sem ler a obra original, sem entendê-la, sem compreendê-la, não há como eu pensar em fazer uma releitura. Porque a releitura vai trazer os elementos da obra original, só que de uma maneira diferente, certo? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma que eu gostaria de passar para vocês. Ah, e tem essa daqui, muito interessante. Olha, o artista pegou 4 personagens femininas de obras muito importantes, né? A Frida Kahlo, que era uma mulher forte, uma artista de personalidade bastante forte no tempo dela. Mona Lisa, que eu já contei um pouco a história dela para vocês. A Vênus de Milo, a representação da deusa, que tem um sentido e um significado especiais tanto na Grécia quanto no Renascimento. E uma personagem de uma outra obra de um artista chamado Vermeer, que é a Rapariga. Então vejam só, ele pegou as 4 mulheres dessas obras, extraiu as 4 mulheres e criou essa que eu estou postando para vocês agora. É uma releitura. Vejam, elas se tornaram mulheres no momento atual, modernas. E o que o artista está querendo dizer ao criar essa releitura? Empoderamento feminino, valor da mulher na sociedade, uma mulher descolada, ativa, ágil, que tem personalidade, que tem iniciativa. E aí o artista coloca as 4 mulheres nesse novo contexto. Certo? Muito bem, acho que deu para vocês entenderem um pouquinho aí. Aí agora nós vamos para a nossa proposta de trabalho. O que a gente vai fazer, Sérgio? É aí que vem o desafio. Muito bem. Vocês deverão criar uma releitura de obra de arte. Para criarem essa releitura, vocês deverão escolher um dos artistas trabalhados ao longo do primeiro semestre. Então nós temos lá Grécia, temos o Renascimento, temos arte na contemporaneidade. Você vai escolher um dos artistas, vai buscar nesses artistas uma obra que para você tenha significado especial, inclusive pode ser uma obra figurativa ou abstrata. Eu acho que a figurativa é mais fácil para vocês nesse momento, embora eu tenha dado um exemplo aí de obra abstrata, a do Alfredo Volpi. Muito bem, escolheu a obra. Ok? Aí você vai criar a sua releitura. Você vai ter que pensar num tema, num assunto sobre o qual você queira falar.
Você pode puxar para o lado de uma crítica social, você pode fazer um trabalho mais bem-humorado, como alguns dos trabalhos que você viu aqui. Então você tem total liberdade para pensar no tema, assunto sobre o qual eu quero falar. E aí você vai pensar em reelaborar esta obra que você escolheu, trazendo para ela o assunto também escolhido por você para desenvolver o seu trabalho. Sérgio, tem que ser desenho? Tem que ser pintura? Como é que pode ser o trabalho? Muito bem, pessoal. Você vai poder ter total liberdade. Você pode escolher desenho e pintura. Eu postei aqui exemplos de trabalhos com desenho e pintura do Abapuru. Você pode fazer trabalho de recorte e colagem. Eu também postei aqui um exemplo de trabalho de recorte e colagem do Alfredo Volpi. Você pode fazer um trabalho fotográfico. Eu também dei um exemplo aqui de trabalho fotográfico. Você pode usar recursos de animação, programas de computação, aplicativos. Então você vai ter total liberdade para executar o seu trabalho, desde o desenho à pintura até os efeitos tecnológicos, caso você escolha algum deles. O que você não pode fazer? Cópia. Se você fizer cópia, eu realmente não vou aceitar o seu trabalho. Você fica com o conceito E. Você tem que criar a releitura, não copiar. Ok? Eu preciso fazer sozinho? E se eu escolher uma obra com mais personagens? Posso usar o meu pai, minha mãe, meu irmão? Pode. Posso usar meu animal de estimação? Pode. Inclusive, eu já falei para vocês que em teatro eu observei muitas famílias participando dos exercícios. Então você pode sim, tá? Então você pode fazer sozinho, você pode colocar pessoas no seu trabalho e você pode simplesmente desenhar, pintar, recortar, colar, usar aplicativos. Aí você tem total liberdade. Então a proposta de trabalho de vocês é essa, tá? Por fim, critérios de avaliação. Primeiro deles, se você atendeu a solicitação. É uma releitura? Tem que ser uma releitura. Tem que ter uma ideia nova por trás. Segundo, criação, ideia, desenvolvimento da ideia, criatividade. Terceiro critério é a qualidade na execução. Se é desenho e pintura, bem pintado, bem desenhado. É recorte e colagem, bem recortado, bem colado. É fotografia, nitidez, num ângulo bacana, num enquadramento legal. E a apresentação do trabalho, a qualidade da apresentação. A folha não pode estar amassada, dobrada, suja, esse tipo de coisa que vocês já sabem. Certo? Então, essa é a nossa proposta de trabalho. Enfim, é isso. Desejo a todos um bom trabalho, um bom dia e vamos nos falando.